movimento circular uniforme. Ok? Primeiro, um conceito inicial muito importante, que é o conceito de radiano. O que é um radiano? Essa animação permite ver o que é um radiano. Então, um radiano nada mais é do que o comprimento de um arco de circunferência que tem o tamanho do raio dessa circunferência. Então, este comprimento aqui tem é o mesmo comprimento do raio. Então, se o raio tiver 1 metro, isso aqui tem 1 metro. Este tamanho aqui é chamado de radiano, tá? É o arco. A ele corresponde um ângulo aqui central. Por que corresponde um ângulo? Se eu ligar as extremidades deste arco de circunferência com dois traços aqui correspondentes a dois raios da circunferência, eu formo aqui um ângulo. Então, este ângulo aqui tem 1 radiano. É daí que vem a medida radiano, raio. Tá? Então, é isso que eu chamo de ângulo de 1 radiano. Então, esse ângulo aqui tem 1 radiano. Por que ele tem 1 radiano? Porque o comprimento deste arco de circunferência, que é abrangido por este ângulo, é o mesmo tamanho de um raio. Tá ok? Então, 1 radiano, se eu for transformar isso em graus, quantos graus tem a circunferência completa? 360. 1 radiano tem aproximadamente 57,296 graus. Esses conceitos iniciais são importantes para que a gente possa entender o movimento circular, tá? Então, veja só, 1 radiano é esse tamanho aqui, tá certo? Ó, um radiano é o mesmo comprimento de um raio e o ângulo correspondente tem 1 radiano. 2 radianos, 3 radianos. Aqui, ó, esse ângulo grandão aqui, 180 graus. 180 graus. Este ângulo corresponde a π radianos. Por que π? Porque π é um número. 3,1415,9, etc. Então, este ângulo aqui, qual é o tamanho dele? Em graus, 180. A abertura, qual a abertura deste ângulo? 180. Um ângulo que sai daqui e vem até aqui, 180 graus, que corresponde a π radianos. Tá? 3 radianos, que é quase o valor de π, está aqui. Veja só este ângulo de 3 radianos, está bem próximo de π, porque π é 3,1415,9, etc. Então, está aqui, está bem próximo. Se eu andar um pouquinho mais, eu chego em π radianos. Certo? Olha aqui. Lembre-se que π é um número real, tá certo? Aproximadamente 3,1415,9. Aqui eu tenho duas circunferências, uma com medidas em graus e a outra com medidas em radianos. Veja que os ângulos são os mesmos, 90 graus, π sobre 2 radianos. 45 graus, π sobre 4 radianos. 135 graus, 3π sobre 4 radianos. Certo? E assim sucessivamente. Aqui eu tenho uma circunferência em graus e aqui em radianos. São medidas de ângulos. Abertura angular. Aqui é uma outra circunferência e aqui eu tenho mais detalhes, né? mais valores marcados aqui na circunferência. 30 graus é π sobre 6 radianos, 60 graus é π sobre 3,
90 graus, π sobre 2, e assim sucessivamente. Tem vários valores aqui. E aqui, nesta circunferência, então, eu tenho muitos valores. Muitos valores. Ah, professor, eu preciso guardar isso? Não, de forma alguma. Olha aqui, para converter graus em radianos, como é que eu faço? Basta multiplicar por π e dividir por 180. Lembrando o valor de π. Né? Isso dá face na calculadora, com facilidade. Então, se eu tenho um ângulo em graus, por exemplo, 90, eu multiplico aqui 90 por π e divido por 180. Vai dar π sobre 2. Agora, se o ângulo estiver em radianos, eu também posso passar para graus. Opa, como é que eu faço? Aí eu faço o contrário aqui, né? Multiplico por 180 e divido por π. Então, se tiver em radianos, hein? Olha só. Então, por exemplo, veja aqui esse ângulo, π sobre 2 radianos. Vou multiplicar por 180 e dividir por π. Quando eu multiplico aqui por 180, dá 180. Ah? Dividido por 2, 90. O π simplifica com esse π aqui. Portanto, π sobre 2 resulta em 90 graus. Então veja, de graus para radianos eu multiplico por π e divido por 180. Se tiver em graus eu quiser passar para radianos. Se tiver em radianos e eu quiser passar para graus, eu multiplico por 180 e divido por π. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.